Bom dia, você está no canal Vida Cristã Diária e hoje, conforme prometido, vamos continuar lendo o artigo 9 da Confissão Belga. Ela continuará falando ainda sobre a Trindade, só que o título do artigo 9 é O Testemunho da Escritura sobre a Trindade. Diz assim: tudo isso sabemos, tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, e aí nós temos a citação de diversos textos. Mas, por exemplo, vamos ler João 14,16, o Evangelho de João, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E também, Atos capítulo 2, versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós temos este texto. Também nós temos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, continuando, o texto da Confissão Belga diz: quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, especialmente por aquelas que percebemos em nós mesmos. O testemunho da Escritura que nos ensinam a crer na Trindade Santa está registrado em muitos lugares no Velho Testamento e não é necessário citá-los todos, basta selecionar criteriosamente alguns deles. Por exemplo, Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e o 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim também, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, está escrito: eis que o homem se tornou como um de nós. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, evidencia-se que existe mais do que uma pessoa divina. E ao dizer criou Deus, demonstra-se que só existe um único Deus. É verdade que não se diz quantas pessoas são, mas aquilo que no Velho Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Pois, quando nosso Senhor foi batizado do Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que disse: este é o meu Filho amado. Mateus 3,17. Enquanto o Filho foi visto na água e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Você pode confirmar isso no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Nós temos esse texto também. Além disso, continua o texto: Cristo prescreveu a seguinte fórmula para o batismo de todos os crentes. Está lá em Mateus 28:19, que diz assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho segundo Lucas, o anjo Gabriel assim diz a Maria, mãe de nosso Senhor: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E de modo semelhante, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, nós temos o que é conhecido como a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em todas essas referências, somos amplamente ensinados que existem três pessoas em uma única essência. Embora tal doutrina ultrapasse o entendimento humano, na vida presente cremos nela alicerçados na palavra de Deus e esperamos gozar de seu pleno conhecimento e fruto no céu por vir. Temos, acima de tudo, que observar os ofícios e as obras distintos destas três pessoas para conosco: o Pai,
é chamado nosso Criador por seu poder, o Filho, nosso Salvador e Redentor por seu sangue, o Espírito Santo, nosso santificador, porque habita em nossos corações. A doutrina da Santa Trindade sempre tem sido mantida na verdadeira igreja dos dias apostólicos até o presente, contra os judeus, os muçulmanos, contra os falsos cristãos e os hereges, como Marcião, Mani, Práxias, Sabélio, Paulo de Samósata, Ário e outros, que foram condenados de modo justo pelos pais ortodoxos. Quanto a essa doutrina, portanto, aceitamos de boa vontade os 3 credos: o apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, bem como o que os pais antigos estabeleceram em concordância com estes credos. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 10, que vai falar sobre Jesus Cristo eterno e verdadeiro Deus. Tenha um ótimo dia.